Boa Oi, noite, professora. Boa noite. tudo bom? Boa noite. Está sendo gravada. Pode falar, Giovana. Não, eu só queria falar boa noite mesmo. Tá bom, então. Boa noite, meu bem. Beleza, gente. Então, hoje nós vamos estudar estequiometria, que é um conteúdo que cai bastante no Enem, tá bom? Normalmente cai duas questões de estequiometria no Enem por ano, tá? Então, a gente vai ver algumas aqui, de algumas formas como ela pode cair para vocês, tá? Primeiro, a gente vai ver o conceitozinho, tá? Começando com balanceamento químico, tá? O que é o balanceamento? Vocês já devem ter ouvido falar a frasezinha, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, que é de Lavoisier. O que isso diz? Que tudo que eu tenho nos meus reagentes, eu tenho que ter nos meus produtos também, tá? A mesma coisa vale para a quantidade de mol, que a gente vai ver o que é, a quantidade de massa, tá? Tudo que tem no meu iniciozinho da reação, eu também tenho que ter no final da minha reação, né? Que são chamados de produtos. Toda essa partezinha aqui, ó, antes da seta, a gente chama de reagente. E tudo que é depois da seta, a gente chama de produto, tá? Aqui eu coloquei o exemplo da formação de H2O, né? Que é a nossa água, tá? Aqui nós temos, né, o hidrogênio, H2, e o oxigênio, O2. Vocês conseguem perceber esse númerozinho que está na frente? A gente chama de coeficiente, tá? E o coeficiente, ele multiplica tudo que eu tenho aqui. Ou seja, se aqui o meu hidrogênio ele tem 2 átomos de hidrogênio, quer dizer que eu tenho 2 vezes 2. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio no total. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos meus reagentes, eu também devo ter 4 átomos de hidrogênio no meu produto. Da mesma forma que eu tenho 2 átomos de oxigênio no meu reagente, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio aqui no meu produto também. Quando não tem nenhum númerozinho aqui embaixo, quer dizer que eu tenho um átomo, tá bom? Desse elemento. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Tá vendo que tá coincidindo tudo? Quando uma reação tá assim, com tudo coincidindo, a gente fala que ela já está balanceada. E quando ela não está balanceada, a gente tem que fazer aqui as operações para poder balanceá-la, tá? E como que a gente faz isso? Eu indico a diquinha do macho. O que isso é? A gente começa pelos metais, balanceando os metais, né? Vendo, eu vou colocar aqui um exemplozinho para a gente fazer, tá? Depois de conferir os metais para ver se eles estão na mesma proporção, tanto reagente quanto produto, a gente vai para os ametais. Depois dos ametais, a gente vai para o carbono, depois hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá bom? Na maioria das vezes, o oxigênio ele já vai estar balanceado por conta das operações feitas anteriormente. A não ser que eu tenha aqui, ó, o O2, que aí quando tiver o O2, que a gente realmente vai precisar mexer no oxigênio, que aí ele vai estar isolado, tá? Vou colocar aqui um exemplozinho para vocês, para poder a gente fazer um outro balanceamento sem ser o que já está aqui pronto, tá bom? Vou escrever aqui, ó. Vê se é feio. Algo muito importante, galera. A gente não pode mexer no númerozinho que está aqui embaixo, porque ele é da própria substância, tá bom? Nós só podemos mexer nos coeficientes, que são os números que vão ficar na frente da substância, beleza? Então, vamos começar aqui. Ó, meu metal, o zinco. Aqui no meu reagente eu tenho um zinco e aqui no meu produto eu também tenho um zinco. Então, eu não preciso mexer, porque ele já está balanceado. Depois, vamos para os ametais. O bromo. Aqui eu tenho 2 átomos de bromo. Então, aqui eu também tenho que ter 2 átomos de bromo. Então, eu vou colocar, ó, o 2zinho aqui na frente. Beleza? Então, agora a gente não tem carbono, então vamos para o hidrogênio. Aqui eu já tenho os 2 átomos de hidrogênio, porque esse 2 está multiplicando com o zinco que está aqui. E aqui no meu produto eu já tenho também 2 átomos de hidrogênio. Então, essa reação aqui, ela está balanceada. Agora ela ficou balanceada. Conseguiram entender?
Alguém ficou com alguma dúvida? Pode falar. Oi, É Edilane. possível explicar? Sim, Eu fiquei um pouquinho de dúvida nesse sentido, do meio para o fim, porque eu não peguei direito. Tem como explicar um pouquinho? claro, sem problema. Qual é a parte da sequência para poder a gente analisar? É pegando a parte da fórmula para o final. Da forma para o finalzinho? Daqui, quando a equação está montada e a gente tem que balancear, é isso? Isso, Beleza, ó. Vou pôr aqui, vou apagar esse aqui e colocar um outro exemplo, então, para a gente começar do início, tá bom? certo. Se você não entender alguma coisa, né, alguma parte, você pode me interromper, tá bom? Ok. Tá? Nessa daqui, ela tem um diferencial que tá vendo que tem esses números, essa partezinha aqui, ó, que tá entre parênteses, e eu tenho o número 2 aqui. Quer dizer que esse 2 está multiplicando tudo que está aqui dentro desse parênteses, tá bom? E isso aqui é muito importante. Quer dizer, então, que aqui, ó, eu tenho 2 nitrogênios e eu tenho 6 oxigênios. Beleza aqui? Sim. Show de bola. Vamos começar pelo metal. Por isso que é importante vocês terem conhecimento da tabela periódica, tá? Para vocês conseguirem identificar quem é metal e quem é ametal. Os metais, eles costumam estar à esquerda da tabela periódica. E os ametais, eles ficam aqui assim, ó, no finalzinho, tá bom? Mais à direita da minha tabela periódica. Só com isso, vocês já conseguem ter uma ideia legal, tá bom? Enquanto vocês estão estudando a tabela periódica antes de fazer o Enem, tá? Então, aqui, ó, vamos começar com o metal aqui, ó. O cobre tem um, aqui tem um. O prata, a G é prata, tá bom? Aqui tem um, aqui também tem um. Vou para o meu ametal, tá bom? Quem é meu ametal aqui, ó? O nitrogênio. Aqui eu tenho 2, tá vendo? Ó, porque esse 2 está multiplicando com tudo que eu tenho aqui dentro. Se eu tenho um nitrogênio aqui dentro, vezes 2, eu tenho 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui no meu coeficiente, porque eu não posso alterar a estrutura da minha substância. Só posso alterar aqui o númerozinho que fica na frente, que é chamado de coeficiente. Então, agora eu tenho 2 nitrogênios e tenho duas pratas. Com isso, eu vou ter que colocar o 2 aqui na frente também. Beleza? Vamos confirmar agora o oxigênio. Ó, aqui eu tenho coeficiente 2 e eu tenho 3 átomos de oxigênio. 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, 2 vezes 3, 6 também. Então, agora está balanceada. Né? Eu fiz a alteração colocando o coeficiente aqui de número 2 nesse composto e nesse composto. Conseguiu entender? Edilângela, conseguiu entender? Sim, agora consegui. Ah, que bom, show de bola. Todo mundo conseguiu pegar? Belezura, belezura. Vamos continuar então. Aqui, ó, relações numéricas, tá bom? É o comecinho, né? Porque a estequiometria é muito proporção, tá? A gente vai ver na proporção de acordo com a minha reação química, tá? E as relações numéricas são muito importantes para isso, beleza? Aqui a gente tem a massa molecular, que é a soma da massa dos átomos, né, que formam a molécula. Normalmente, a massa é dada no enunciado pelo Enem, tá bom? Por exemplo, vamos usar aqui, ó, o H2O. O hidrogênio tem massa 1, né? E o oxigênio tem 16. Como eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio, então eu tenho 1 vezes 2, porque são 2 átomos de hidrogênio, mais 16, que é só um átomo de hidrogênio. Então, a massa molecular da água é 18. Beleza? Conseguiram entender como a gente consegue fazer o cálculo da massa molecular?
Show de bola. Por que isso? Porque no Enem, às vezes, ele já dá a massa molar, né? Que a massa molar já é a massa de todos os átomos, beleza? Que é gramas por mol. Cada mol tem uma determinada quantidade de gramas, tá? Ou então, ele dá só a massa de cada elemento. Aí você vai ter que fazer a soma, tá bom? Por isso que eu estou fazendo aqui separadinho, porque às vezes ele dá a massa molecular e às vezes ele dá só a massa de cada elemento, tá? E o que é importante? Aqui, como eu falei com vocês, né? A gente tem um númerozinho aqui da frente que a gente chama de coeficiente quando a gente está fazendo balanceamento. Mas também a gente pode chamá-lo de mol. Por exemplo, em 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Então, eu tenho 18 gramas por mol. Mas se eu tiver 2 mols de água, né? 2 moles de água, eu vou ter 18 vezes 2. Tá bom? E é assim que a gente começa a fazer a proporção, tá? Da quantidade que eu tenho no reagente vai formar quanto no produto. Beleza? E aqui a gente tem a quantidade de matéria, que é o mol. Então, em 1 mol... Sim. Mol é sempre água? Oi? Mol é sempre água? Não. O mol, aqui eu usei o exemplo da água, né? Do H2O. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o O2, que também é um mol. Né? Se eu tiver aqui o número 2 na frente do meu gás oxigênio, vão ser 2 mols. O mol é o número que aparece na frente da minha substância. Ah. Foi? Entendi. Então, beleza? Todo número que estiver na frente da substância é mol. Isso aí, o número que estiver na frente da substância é o mol, é a quantidade de mol que eu tenho na minha reação química. Já dá para identificar desse jeito, assim, como, por exemplo, em questões que tiver, já dá para identificar que a conta que a gente vai fazer é por mol. Isso, porque na estequiometria a gente sempre faz essa relação, essa regra de 3. Por exemplo, aqui, ó. Vamos subir aqui. Aqui, o que a gente tem? A gente vê que 2 mols de hidrogênio, né, gás hidrogênio, ele produz 2 mols de água. Né? Se eu tiver aqui 4 mols de hidrogênio, eu vou também ter 4 mols de água. Né? É sempre proporcional. Sempre proporcional. Então, a gente faz uma regrinha de 3 para poder descobrir qual é o valor que a gente quer. Mas, só mais uma perguntinha. O cálculo que vai fazer é a mesma coisa de solubilidade? Ou não. Solubilidade, né, de soluções, aí entra concentração e tudo mais. Então, já vai ficar para uma outra aula. Né? Porque a solubilidade não é exatamente regra de 3. A gente pode usar, mas só que são outras fórmulas que a gente usa. Tem a fórmula da concentração, da molaridade, titulação, aí é uma outra coisa. Aí já dá para identificar o mol também com um número à frente na substância? Mesmo jeito, né? Aqui, ó, eu tenho 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio e 2 mols de água. Né? A partir dessa reação aqui, já balanceada, eu consigo descobrir, por exemplo, 100 gramas de água vai produzir quanto? 100 gramas de hidrogênio vai produzir quanto de água? Aí a gente faz a regrinha de 3. Tá bom. Foi? Foi. Beleza. Eu preparei aqui alguns exercícios, né? Peguei algumas questões que já caíram no Enem, para poder a gente treinar, para ficar bem afiado. Tá? A gente só está vendo aqui a teoria para vocês terem um embasamento, né? Saberem por quê, né? Como que a gente faz isso. Mas aqui embaixo já tem o exercício para a gente ficar afiado, tá? Então, aqui, ó. O mol, a gente tem esse númerozinho aqui, ó, que é o número de Avogadro. Né? A cada 1 mol, a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou íons, ou átomos, ou então elétrons, né? Então, quer dizer, o número de Avogadro é a quantidade de entidades que eu tenho ali. Aí você vai resolver de acordo com o que o exercício está pedindo. Né? Mas o Enem ele não costuma cobrar tanto assim o número de Avogadro, não. Pode cair uma vez ou outra, mas não é com tanta frequência, tá? Só que ele cobra isso aqui, ó, para você determinar o número de mol. Então, o número de mol é igual à quantidade de massa que eu tenho na minha questão, né, que está falando do problema, dividido pela minha massa molar. Então, vamos pôr aqui, ó, eu quero saber quantos mols eu tenho em 100 gramas de água. Vamos pôr assim. Então, aqui, ó,
Número de mol vai ser igual a 100 dividido, ó, a gente sabe que a cada mol eu tenho 18 gramas. Então, vai ser 100 dividido por 18. Foi até aqui? Foi, gente? Beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que a gente pode fazer? Para tornar a conta mais fácil, a gente pode simplificar por 2. Então, aqui, ó, vai ficar 50 dividido por 9. Fica muito mais fácil a conta assim. Beleza? Então, aqui, ó, vamos botar aqui do ladinho. 50 dividido por 9. Eu sei que 9 vezes 5 é 45. Então, vou colocar o 5 aqui, ó. E vai restar 5. 5 não divide 9. O que eu faço? Eu coloco um zero aqui e uma vírgula aqui, ó. Vai dar 50 de novo. Então, vai ficar 5,5. Então, eu sei que em 100 gramas de água, eu tenho 5,5 moles. Aqui, ó. 100 gramas de água, eu tenho 5,5 mol. Foi? Isso aqui é bastante usado em soluções também. Alguma dúvida até aqui, gente? Tem como voltar de novo, por favor, professora? Qual parte? Da conta? Esses cálculos aí que a senhora fez. Sem problema. Vou fazer aqui de novo. A fórmula para poder eu saber a quantidade de mol é a massa dividido pela minha massa molecular, né? Minha massa molar também. Beleza? Eu, né, supus que eu tenho uma reação onde eu tenho 100 gramas de água. Eu quero saber quantos mols tem em 100 gramas de água. Então, eu vou colocar aqui 100, que é a massa que eu tenho, dividido por 18, que é a minha massa molecular, né? A cada 18 gramas, eu tenho em 1 mol. Foi até aqui? Sim. Beleza. O que eu posso fazer para poder facilitar a minha conta? Eu vou simplificar por 2, em cima e embaixo. Então, 100 dividido por 2, 50. 18 dividido por 2, 9. Assim, eu acho que a conta fica um pouquinho mais fácil. Então, eu vou fazer aqui, ó, 50 dividido por 9. Né? Eu sei que 9 vezes 5 dá 45, correto? Então, eu vou colocar o 5 aqui, né? E 45 para chegar a 50, resta 5. Até aqui foi? Sim. Beleza. O que eu faço quando eu chego nessa situação? Eu vou acrescentar um zero aqui, ó, e pôr uma vírgula. Tá bom? Porque eu estou multiplicando esse númerozinho por 10, desculpa. Então, vai dar 50 de novo. Então, aqui vai dar uma dízima periódica. Sempre vai dar 5, 5, 5, 5, 5. Beleza? Então, eu posso parar aqui, chegando nesse resultado. Então, dessa forma, eu percebo que em 100 gramas de água, eu tenho 5,5 mol. Foi agora? Foi. Belezura. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, vou continuar. Aqui, ó, volume molar, tá? Sempre que aparecer essa sigla aqui, ó, CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, quer dizer que sempre vai ser 22,4 litros, né, em um gás. Isso para 1 mol, tá bom? Então, sempre que aparecer CNTP em um gás, 1 mol vai ter 22,4 litros. Então, se eu tiver 2 mols, eu vou ter o dobro, né, 44,8 litros. E assim por diante. Foi aqui? Beleza. Ah, mas professora, e quando não for na CNTP, né? Eu tenho também essa fórmula aqui.
tá bom? Ela não entra na parte de estequiometria, entra na parte de gases, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, tá bom? A gente usa essa fórmula aqui do gás ideal, PV igual a nRT. Ou então, né, você tem dificuldade para poder gravar essas letras, né? Então, uma frasezinha. Pedro viajou no Rio tranquilo. Pronto. Onde P é minha pressão, V é meu volume em litros, N é o número de mol, R é a minha constante de gases, que tem esse valor aqui, que normalmente já é dado para vocês, tá bom? Na questão, o Enem dá esse valor. E T é minha temperatura em Kelvin. Ah, mas a questão está dando a temperatura em Celsius. O que você vai fazer? Então, aqui, ó, Kelvin igual a minha temperatura em Celsius mais 273. Pronto. É a conta mais fácil que tem de conversão de temperatura. Tá bom? Porque nessa configuração aqui, a temperatura sempre é em Kelvin. Então, para poder você saber qual é a temperatura em Kelvin, é só você somar a temperatura em Celsius mais 273. Mas isso aqui é dado em gases, tá bom? Já caiu no Enem algumas vezes, não é algo que costuma cair com muita frequência, mas já caiu. Então, estou dando um spoilerzinho aqui para vocês, já para vocês ficarem espertos. Foi? Alguma dúvida até aqui, gente? Bom, vou continuar, hein? E a continuação é o quê? Chegamos em estequiometria. Como que a gente vai fazer essa belezura aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, estequiometria é questão de proporção, né? Então, a gente tem algumas etapas, tá? Se a equação não estiver escrita, você vai fazer. Então, qual é a minha dica? Quando estiver falando, tal componente reage com tal componente, vocês sabem que aquilo são os meus reagentes. É produzido não sei o quê, ali vai ser meu produto, tá bom? Então, aqui, ó, vai ter os meus reagentes. Deixa eu botar aqui uma outra letra. Aqui eu vou ter meus reagentes que vai produzir o meu produto, né? Então, sempre que na questão tiver a palavra produto, você sabe que vai estar depois da seta. E sempre que tiver a palavra reagente, vai ser antes da seta. Tá bom? Então, você vai escrever a equação, vai balancear caso não esteja balanceada, e você vai identificar o que está pedindo. Se está pedindo mol, se está pedindo volume, se está pedindo massa, tá bom? E depois você vai fazer a regrinha de 3 para poder ver a proporção. Porque estequiometria é regra de 3 o tempo todo. Beleza aqui? Podemos para os exercícios? Praticar o que a gente aprendeu agora? Então, vamos lá, meter a mão na massa. Aqui, ó. Questão do Enem de 2024, tá? O titânio é encontrado na natureza em minerais, dos quais o rutilo, né, que é o TiO2, está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para a obtenção do titânio metálico, o rutílio é submetido a 2 operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetacloreto de titânio, conforme a equação. Então, aqui a gente tem a equaçãozinha, né, aqui o cloro, beleza. Na segunda operação, consiste na redução do tetacloreto de titânio, utilizando magnésio metálico. Então, aqui a gente usou magnésio, né? Considere as massas molares. Então, aqui tem falando, né, que o cloro vale 35,5 e o titânio 48 gramas por mol. Qual massa de gás cloro é necessária para produzir 480 quilos de titânio metálico? Algo importante aqui, tá bom? No meu comando, ele só está falando do cloro e do titânio metálico, tá bom? Sempre que aparecer aqui o nome de algum elemento metálico, quer dizer que ele está sozinho, tá bom? Então, eu só vou usar esses 2 aqui. E acabou, tá? Vou esquecer todo o resto. Eu quero saber quanto de gás cloro eu preciso para produzir 480 quilos de titânio metálico. Beleza? Vamos para as relações aqui, ó, dessa reação, tá?
Vamos ver aqui, ó, a massa do gás cloro. Está falando que cada átomo de cloro é 35,5 gramas por mol. Então, aqui, ó, como eu tenho 2, estou falando só da substância por enquanto, tá, gente? Então, como eu tenho 2, 35,5 vezes 2 dá 71. Beleza? Mas aqui na minha reação, eu tenho 2 mols de gás cloro. Então, vai ser 71 vezes 2. Tá? Então, aqui, ó, 1 vezes 2. 2 vezes 7, 14. Até aqui foi? Show de boletas. Então, aqui, ó, eu sei que... Tá, gramas aqui. Eu sei que 142 gramas de cloro produzem aqui, eu tenho só 1 mol de titânio. Titânio a gente viu que é 48. 48 gramas de titânio, tá? Ele está querendo saber quanto que eu vou precisar de cloro para produzir 480. Então, aqui, ó, 480 e X. Esse X aqui já vai ser minha resposta. O que eu consigo fazer aqui, ó, para poder não ficar perdendo tempo fazendo várias contas? Se você reparar, 48 vezes 10 dá 480. Tá vendo que aqui, ó, então, teve 10 vezes a mais? Então, aqui, como é algo proporcional, também vai ser 10 vezes a mais. Então, 142 vezes 10 é 1.420. E essa é a minha resposta. Conseguiram entender? Professora, eu não entendi. Não entendeu nada ou teve alguma parte específica? É porque eu fico perdida em como me achar na questão. Você conseguiu entender essa parte que eu falei que a gente só vai precisar dos dados do cloro e do titânio? Conseguiu entender essa parte? Conseguiu? Desculpa, professora, é que eu acabei recebendo uma ligação aqui. Uhum. Mas você conseguiu, ó, aqui no meu comando está falando a massa de gás cloro para produzir titânio metálico. Então, eu só vou usar os dados do meu cloro e do titânio. Aqui, cada átomo de cloro é 35,5. O meu gás cloro, eu tenho 2 átomos de cloro. Então, vai ser 35,5 vezes 2. Isso me dá 71. E eu tenho 2 mols de gás cloro. Então, vai ser 71 vezes 2. Isso me dá 142. Então, numa reação estequiométrica, eu tenho que 142 gramas de cloro produzem 48 gramas de titânio. Até aqui foi? Conseguiu entender essa parte? Foi, gente? É que essa parte vocês conseguiram pegar? Show de bola. Então, a gente analisando aqui, a gente consegue perceber que de 48 para 480 teve um aumento de 10 vezes. Então, como é algo proporcional, aqui também vai aumentar 10 vezes. Então, 142 vezes 10 dá 1.420. Então, para poder produzir 480 quilos de titânio, eu vou precisar de 1.420 de gás cloro. Foi agora? Show de bolas. Então, já que todo mundo entendeu, vamos dificultar um pouquinho. Vamos botar uma questãozinha um pouquinho mais animada, envolvendo aí porcentagem, né, para poder deixar vocês bem afiados. Tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, ó, importante anotar isso, os pregos são de ferro,
que tinham massa de 5,6 gramas cada um, ó, também é importante anotar, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. Isso aqui tudo é ferrugem, tá? Uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação. Então, a gente tem aqui a equação, né? 2 mols de ferro produzem 1 mol de ferrugem. Beleza. Aqui eu tenho as minhas massas molares, né? Hidrogênio é 1, oxigênio 16 e ferro 56. Show. Aqui o comando da questão. Qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Beleza. Então, ele quer saber a ferrugem produzida quando metade de um prego oxida. Show? Então, primeiro, vamos ver aqui em relação ao ferro. Tá bom? Vamos fazer uma relaçãozinha para saber quantos mols eu tenho aqui. Tá? Porque a gente está trabalhando aqui, ó, com mol. Beleza? Então, aqui eu tenho 2 mols de ferro. Eu vou usar só 1. Porque aqui, ó, a relação aqui é de 1. Então, 1 mol de ferro. 1 mol de ferro, eu tenho 56 gramas. Quantos mols de ferro eu vou ter em 5,6 gramas, que é a massa de um prego? Se vocês repararem, né, aqui, ó, eu já tenho uma divisão por 10. Tá vendo? Então, aqui eu também vou ter uma divisão por 10. Tá? Aqui, ó, então, 1 mol vai ser 0,1. Então, em 0,1 mol, eu tenho 5,6 gramas de ferro. Foi até aqui? Show de boletas. Mas aqui, ó, algo importante, algo muito importante para vocês não deixarem passar. Tá falando que vai oxidar só metade de um prego, né? 50%. Então, a metade de 0,1 mol é igual a 0,05 mol. Beleza? Até aqui todo mundo entendeu? Show de bolas. Então, agora a gente vai fazer a nossa regrinha de 3, tá? Aqui na minha reação, eu tenho que 2 mols de ferro, vou fazer um risquinho assim para poder não confundir. Então, 2 mols de ferro produzem uma quantidade de massa de ferrugem, que ele quer saber a massa da ferrugem. Vamos ver aqui, ó, qual é a massa da ferrugem. Então, eu tenho aqui, ó, ferro que é 56, 56 vezes 2. Vamos fazer assim devagarzinho, por partes, para poder não confundir, tá bom? Então, aqui, 56 vezes 2, aqui, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Beleza, mas eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, aqui, ó, oxigênio é 16. 16 vezes 3. 6 vezes 3 igual a 18. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 4. Mais a água que a gente viu que é 18. Beleza? Vamos somar por partes para poder não ficar confuso. Tá bom? É muito importante que vocês não fiquem tão ansiosos. Eu sei que é difícil, mas tenta fazer com calma, que quando você faz com calma essas contas que são um pouco mais complicadas, a chance de você errar é bem menor. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, 112 mais 48, 2 vezes 8, 0, vai 1. 1 mais 1, 2, 2 com 4, 6, e aqui 1. Mais o 18 aqui, ó. Então, aqui vai dar 8, 7, 1. Então, 2 mols de ferro produzem 178 gramas de ferrugem. Foi aqui? Conseguiram entender essa partezinha? Nesse caso, não. Porque você precisa saber a massa da ferrugem para poder você conseguir fazer. Eu estou fazendo aqui devagarzinho, pausadamente, para poder vocês conseguirem entender. Né? Mas quem já tem uma facilidade maior com matemática, com cálculo, consegue fazer bem mais rápido.
Eu estou fazendo devagarzinho para todo mundo conseguir entender mesmo. Mas, nesse caso, como ele está pedindo a massa, é necessário que você saiba a massa produzida na minha reação, para poder você fazer a proporção. Foi? Conseguiu pegar, Carlos? Show de bolas. Então, aqui, ó, a gente viu que 2 moles de ferro produzem 178 gramas de ferrugem. E na nossa prática ali, né, eu tenho 0,05 mol. Então, 0,05 mol vai produzir quanto? Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha regrinha de 3, que é multiplicar cruzado. Né? Então, vai ficar aqui, ó, 2x igual a 78 vezes 0,5. Vamos fazer a continha aqui, ó. 178, 0,05. Tá? Que a gente também já relembra como faz multiplicação com número decimal. Beleza? Primeiro passo, esquece a vírgula. Não usa a vírgula agora para você não se confundir e ficar biratinado da cabeça, tá? Vamos lá. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 7, 35. Mais 4, 39. 5 vezes 1, 5. Com mais 3, 8. E a vírgula agora, o que a gente faz? Tá vendo que eu tenho 2 números depois da vírgula? Então, aqui no meu resultado, eu também tenho que ter 2 números depois da vírgula. Logo, vai ficar aqui, ó, 8,90. Tá? Então, aqui, 8,90. Beleza? Como eu quero saber o valor de x, eu vou jogar o 2 para o outro lado. Se aqui ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, aqui, ó, x igual a 8,90 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 90 dividido por 2, 45. Então, essa é a minha resposta. 0,05 mols de ferro produzem 4,45 gramas de ferrugem. Foi? Alguém ficou com dúvida? Todo mundo entendeu, né? Posso passar para outra parte de estequiometria. Show de bolas. Então, vamos lá. No Enem, é muito comum ele cobrar isso aqui, ó. Pureza e rendimento. Tá bom? Que nada mais é que porcentagem, né? Que a pureza indica a quantidade de elemento puro que eu tenho ali, da minha substância pura. Porque na prática, a gente sempre pega alguma substância que está com alguma sujeira, né? Que a gente chama de impureza. Então, ali, quando a gente envolve a porcentagem, quer dizer o quanto daquele elemento efetivamente está ali no meu reagente, tá? Já o rendimento, ele representa a eficiência da reação, tá bom? Que é a relação da quantidade do produto obtido experimentalmente para com a parte teórica. Beleza aqui? Tudo isso aqui envolve mais mesmo porcentagem. Então, vocês sabendo porcentagem, vocês conseguem tirar isso aqui de letra. Foi aqui? Conseguiram entender o conceito de cada um? Show de bolas. Professora, Sim. a senhora vai passar algum material? Ou já passou? Sim. Após a aula, eu vou enviar esses slides, né, com as anotações. E eu já preparei também uma lista de exercício para enviar para vocês treinarem bastante. Tá bom. Tá? Aqui a gente vai ver, né, alguns exercícios para poder a gente ver como é que faz, pegar as dicas e tudo mais, mas vocês também vão ter uma lista de exercícios para poder vocês praticarem, né? E eu estou aqui ao dispor para poder tirar qualquer dúvida, caso vocês não tenham dificuldade. Ah, não consegui fazer essa, não entendi. Pode mandar mensagem para mim, que eu estou disponível para poder tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom?
Belezura, gente. A gente tem essa questão aqui, que ela é um pouquinho mais complicada, porque a estequiometria, ela é muito mais complicada na parte de interpretação do que das contas em si, tá bom? Então, aqui você tem que ter atenção, né? Ficar mais atento. Vou enviar assim, Rebeca, pode deixar. Tudo que eu estou anotando aqui, eu vou salvar e enviar no grupo para vocês, tá bom? Inclusive aqui, com a resolução comentada tudo direitinho, tá bom? E se vocês não entenderem alguma coisa, podem mandar mensagem para mim no privado, que eu vou explicar para vocês cada passo a passo, tá? Então, na estequiometria, você tem que prestar muita atenção para poder entender o que está se pedindo, tá? O maior problema dela é, de fato, a interpretação, não a conta em si. Que vocês estão vendo, né? A conta, ela não é tão difícil assim. A gente consegue fazer um macetezinho aqui e outro ali para poder deixar a conta mais fácil. Mas o que pega mesmo é a interpretação. E eu estou aqui para ajudá-los justamente com isso, né? Então, vamos lá aqui, ó. Obtenção do etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação de monossacarídeos formadores de sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose. Então, aqui, ó, glicose e monossacarídeo relacionado. Cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Então, aqui a gente já tem nosso primeiro dado. A cada 100 gramas de glicose, eu produzo 50 gramas de etanol. Anotei essa informação. Aqui eu tenho a minha formulinha. Beleza. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol. Pô, peraí. Então, aqui, ó, o rendimento é 80%. Então, logo, esses 50 gramas de etanol só me rendeu 80%. Então, 80% é a mesma coisa que 0,8. Vamos guardar isso aqui também, essa informação. Após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 gramas por litro. Pô, meteu densidade. O que eu faço? Vou deixar aqui anotadinho do ladinho, ó, a fórmula da densidade para poder eu não me esquecer. Então, a minha densidade é igual a massa dividido pelo volume. Beleza. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos em forma de glicose, ou seja, apresentou 50 quilos de glicose, tá bom? Então, aqui, ó, o volume de etanol em litros obtido desse processo é mais próximo de. Então, ele quer saber o volume. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho o dado da minha densidade. A minha densidade não é massa por volume? Então, eu já tenho aqui o valor da minha densidade. Através da minha relação estequiométrica, eu consigo descobrir o valor da minha massa e, assim, eu consigo descobrir o volume. Beleza. Primeiro passo, tá, que eu tenho que fazer é essa relaçãozinha aqui, ó. 100 gramas produzem 50 gramas vezes 0,8, porque é só 80%. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui, ó. 50 vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 40. Eu tenho um númerozinho depois da vírgula, então vou ter que ter um númerozinho depois da vírgula aqui. Show de bola! Então, já sei que 100 gramas de glicose produzem 40 gramas de etanol. Show? Então, agora eu consigo saber quantas gramas eu consigo produzir com 50 quilos. Aqui. Produzem quanto? Aqui eu posso cortar grama com grama. Show de bola, né? Então, vou mudar aqui a cor para não ficar confuso para vocês. Vou multiplicar cruzado, né? Então, aqui, ó, 40 vezes 50. Qual é a minha dica aqui, ó? Eu tenho números com zeros multiplicando. Aqui eu não tenho 2 zeros, então eu também vou ter 2 zeros aqui, ó.
4 vezes 5 é 20. Então, eu vou colocar 20 aqui. Pronto. Oi? Qual parte da explicação de como eu cheguei nesse resultado aqui? Foi porque, ó, eu vi no meu enunciado que 100 gramas de glicose produzem 50 gramas de etanol. Anotei aqui. Mas aqui embaixo, eu soube que desses 50 gramas de etanol, apenas 80 me serve. 80% me serve. Por isso que eu fiz essa conta aqui, ó, de 50 vezes 0,8, porque 0,8 é a mesma coisa que 80%. Com isso, eu descobri que efetivos, né, só me produz 40 gramas de etanol. Então, a cada 100 gramas de glicose, produz 40 gramas de etanol efetivamente. E no meu enunciado, está falando que usou 50 quilos de glicose, ó, 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. Então, eu quero saber quanto de etanol que vai dar. Conseguiu pegar? Professora, Sim. por que tem que colocar no modo, na conta decimal? Não pode usar o 80 normal? Só se você fizer tudo assim, 80% e 100%, né? Porque você pode fazer assim também. 50 é igual a 100%, quanto que vai dar 80%. Você pode fazer dessa forma também. Só que essa forma demora mais, é mais trabalhosa, porque você tem que fazer mais conta. Já que a gente já sabe que 80% é igual a 0,8, eu já multiplico direto 50 vezes 0,8. Mas se você não estiver confiante, ou então ficou na dúvida, ai, tô nervosa, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, faz regra de 3 de novo. Bota aqui que 50 é igual a 100%, então quanto vai dar 80%? Vai dar 0,8 também. Beleza? Beleza. Então, só mais uma perguntinha. Todo número, então, que termina com 0 dá esse valor assim? Tipo, 0, alguma coisa? Tá Tipo, falando em se tiver, relação à porcentagem? se tiver 50%, aí seria 0,5? 0,5. Isso aí. Ah, Ficou 60, na dúvida? Se 0,6. você... 0,3 é igual a 30%. 6? Não, 0,6 é igual a 60%. Eu tinha entendido 3. Ah, tá. Né? Qualquer coisa, ficou na dúvida, divide por 100. Ficou na dúvida, não sei quanto que vai dar a porcentagem? Divide por 100. Que aí é só você andar 2 casas para a esquerda. Pegou? Peguei. Show de bolas. Então, aqui, ó, a gente viu que 50 vezes 40 dá 2.000. Agora eu tenho que dividir por 100. Dividido por 100, ó, 0 em cima, 0 embaixo. Vou cortar tudo. Me deu 20, né? Porque 20 dividido por 1 é 20. Então, vou jogar aqui, ó, na minha fórmula da densidade. Então, eu tenho aqui, ó, já tenho o valor da minha densidade, 0,8. Já tenho a minha massa, que é 20. E agora só falta o volume. Agora é partir para o abraço. Né? Então, aqui, ó, vou jogar o volume para cá e o 0,8 para lá. Tá? Vou fazer devagarzinho para vocês não perderem nada. Tá bom? Vou jogar aqui, ó, o volume para lá, vai ficar 0,8V igual a 20. E vou passar, né, o 0,8 aqui para baixo, porque eu quero saber só o valor do volume. Então, eu quero deixar o volume sozinho. Sempre que eu quiser saber o valor de uma incógnita, essa incógnita tem que ficar sozinha. Tá? Então, aqui, ó, volume igual a 20 dividido por 0,8. Pô, uma divisão com número decimal. O que eu posso fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? Isso aqui, ó, vai me dar 200 dividido por 8. Beleza? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Multiplicar por 10? Isso, para poder tirar da vírgula. Que é mais fácil a gente trabalhar com um número que não tem vírgula. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 10, que aí vai ficar proporcional e não tem vírgula. É mais fácil a gente fazer o cálculo. Pegou ou não? Tá Foi? bom. Beleza.
Então, aqui, ó. Deixa eu fazer dessa forma aqui, ó, que fica mais fácil. Deixa eu mudar aqui de cor para poder vocês não ficarem confusos. Então, aqui, ó. 200 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, resta 4. Vou abaixar o outro zero, 40. 40 dividido por 8, 5. Certinho aqui, ó, deu 25 litros. Então, essa é a minha resposta. Foi aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu entender essa? Aí tem que lembrar dessas fórmulas direitinho, né? Para poder terminar o cálculo. Sim, sim. Aqui são mais diquinhas, né? Dicas matemáticas, né? De cálculo matemático para poder a gente conseguir seguir. Porque estequiometria é mais matemática do que química, gente. Tá vendo que a gente está sempre usando regra de 3, regra de 3, regra de 3, divisão, multiplicação, essa loucura aí. Né? Então, estequiometria é o quê? Interpretação e matemática. Tristeza. Mas qual é o meu conselho? Pratiquem, 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 pratiquem muito. Porque quanto mais vocês praticarem, mais fácil vocês vão conseguir fazer. Porque aí vai estar acostumado, aí vai conseguir interpretar de uma forma melhor, porque vocês vão estar praticando tanto que vocês já vão conseguir identificar o que é para fazer. Entendeu? Então, o segredo é a prática. Por isso que em todas as aulas a gente vai estar mandando lista de exercícios, né, com tudo que a gente está vendo na aula, para poder vocês praticarem bastante. E, né, todos os professores aqui vão estar disponíveis para poder vocês tirarem dúvida também, porque a gente sabe que não é fácil, né? É muita coisa, muita informação, por isso que a gente está aqui para poder ajudar vocês. Foi? Tá bom. Show de bola. Gente, então aqui, ó, resposta 25 litros. Beleza? Só colocar aqui um L mais bonito, que aqui o negócio da letra não é meu forte. Pronto. Show? Vamos agora para a nossa última questão, né? Uma questão mais tranquila, para poder a gente sorrir, ficar leve, né? Vamos lá. Existe no comércio um produto antimorfo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, CaCl2. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado. Diidratada, que é o 2 mols de água. Considere a massa molar da água igual a 18 e a massa molar do cloreto de cálcio anidro 111. Na hidratação da substância presente do antimorfo, o ganho percentual em massa é mais próximo de. Essa questão é puramente porcentagem. Só isso. Como assim só isso? Né? A gente começou só com esse daqui, que está falando que a massa é de 111. Então, aqui, ó, 111 gramas. Beleza? E a gente terminou com isso aqui, ó, que é os 111 que eu já tinha, mais 2 moles de água, né? Então, cada mol de água é 18. Então, 2 mols de água vai ser 36. Beleza aqui? Foi? Show de bola. Então, aqui, ó, o que a gente tem? 111 mais 36. 1 mais 6, 7. 1 mais 3, 4. 1 mais nada, 1. Então, a gente tem que, a princípio, né, 111 era meu 100%. Agora, o 147 vai ser quanto? Né? Então, por que eu estou fazendo essa conta direta dessa forma? Se eu já tinha os 100%, tudo que passar dos 100% vai ser esse aumento, esse ganho percentual. Conseguem entender isso? Conseguiram entender a lógica? Show de boletas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Desculpa. Eu vou ter
vou apagar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 111x igual a qualquer número multiplicado por 10, por 100, por 1000, é só acrescentar zero. Então, 14700. Beleza? Então, aqui, ó, x igual a 14700 dividido por 111. Foi aqui? Todo mundo conseguiu entender essa partezinha? Por que entrou 2 zeros? Porque a gente É pra multiplicou representar o 100? 145 vezes 100. Aqui, ó, regra de 3 é multiplicação cruzada. Ah, Então, tá. fica 147 vezes 100 e 111 vezes x. Beleza? Tá bem. Beleza. Então, aqui, ó, 14700 dividido por 111. Vamos pegar aqui esse primeiro, né? Então, eu sei que vai ser 1. Então, 1 vezes 111 igual a 111. Para chegar a 47, vamos fazer a continha aqui embaixo, tá? Tô fazendo todos os passozinhos com vocês, tá bom? 7 menos 1, 6. 4 menos 1, 3. E 1 menos 1, 0. Restou, então, 36. Vou abaixar o outro zero. Né? A gente consegue perceber que aqui, ó, 111 chega a ser uma conta até relativamente fácil, porque vezes 1 é 111, vezes 2, 220, vezes 3, 330, né? E aqui, como a gente chegou em 360, vai ser vezes 3, porque 3 vezes 111 é 333, beleza? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui a outra conta. 360 menos 333, tá? Então, aqui, ó, 0 menos 3 não tem como. Vou cortar aqui, vai virar 5, aqui vai virar 10. Então, aqui vai ficar 7. 5 menos 3, 2. E 3 menos 3, 0. Então, restou aqui, ó, 27. Vou abaixar o outro zero, seguindo aquela lógica que eu falei para vocês, né? 111, 222, 333, 444. Aqui me dá o valor de 2. Aqui eu já posso encerrar. Por quê? Nas minhas alternativas, que eu não coloquei aqui, né, porque eu conto do espaço e tudo mais, mas nas minhas alternativas, eu só tenho 2 algarismos, né? Então, eu sei que 100 era o que eu já tinha. Então, o restante foi o meu ganho. Então, o meu ganho foi de 32. Então, logo, eu vou ter 32% de ganho percentual. Conseguiram entender? Alguém ficou com dúvida, gente, nessa questão? Ninguém ficou com dúvida? Então é isso, meus queridos. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Eu estava muito animada, muito ansiosa para trabalhar com vocês, né? E eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Né? Mais uma vez, tendo qualquer dúvida, só mandar mensagem para mim, que eu vou responder vocês com todo o carinho do mundo, tá bom? Beijinho. Obrigada, professora, pela aula. Foi muito boa. Obrigada, nada.